E aí, gente, Enem Science aqui. Este episódio 127 do Enem Science Podcast. E hoje eu vou continuar falando sobre lógica transcendental, especificamente de um livro que se chama After Gödel, Platonismo e Racionalismo na Matemática e na Lógica. É do Richard Thiessen, que é relativamente pequeno, mas ele publicado pela Oxford também. Ele basicamente tenta conectar a lógica presente em Gödel e como ele eventualmente vai para Russell, né? Por isso que ele está sendo citado aqui, né? Posteriormente eu vou falar somente sobre Godel, né? Sobre os temas que eles fazem e tal. Eu até recentemente li o volume um das obras completas do Godel, né? São 5 volumes, pelo que eu tenho no meu PC, né? Vocês têm o sexto e tal, mas o ponto é que o Godel, eventualmente, ele vai um pouco para esse tipo de lógica e para a visão diferente de coisas de caras como Carnap e Quine. E também positivismo e coisa do tipo, né? Na lógica. É um livro muito bom, condensado, fácil de entender em relação à profundidade do tema. E o objetivo aqui é tentar falar dos pontos centrais e também a minha visão. E também conectar com robótica também, eventualmente, porque eu foco aqui também. Eu quero conectar isso aqui com robótica. Que o livro não faz, mas o livro fala brevemente sobre conexão entre mente e máquina, né? Mas, enfim. Bom, o primeiro ponto é três autores, né? Virou até um meme em certo lugar, né? Mas, enfim, não são aqueles três autores, né? Mas são outros, né? É Platão, Leibniz, o cara que quase. É um cara que descobriu também, né? O cálculo, né? Mas também era importante em filosofia. E o Russell, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Então, o Leibniz é mais na noção de monadas, né? Então, vou colocar aqui. Por que, que esses caras são importantes nesse contexto, né? São citados aqui. Monades, que são as estruturas fundamentais do pensamento, seria essa a ideia. Eu não gostei muito da teoria do monadas no momento, né? Mas, enfim, Platão na teoria das formas. Basicamente, é uma visão de que objetos matemáticos, eles existem de forma independente da mente humana, né? Então, eles existem independente da nossa existência. E Russell na parte de fenomenologia. Fenomenologia ou lógica transcendental, né? Intuitiva, ok? Por sinal, transcendental. Normalmente, principalmente o Russell, ele é criticado pela lógica moderna, normalmente. Na sua visão, né? Mas enfim. E daí, né? Quem liga, né? Enfim. Outro autor que o Jazz cita bastante é o Hao Wang, né? Que vai fazer uma pesquisa muito ampla dessa conexão do Gödel, pegando ali manuscritos também, documentos relevantes, que não são tão acessíveis lá no Centro de Pesquisas Avançadas do Princeton, né? Mas falando bastante sobre essa questão, né? Por exemplo, o Wang fala no artigo que ele cita, né? No livro que ele cita do Wang, que Gödel usa Platão, Leibniz e Russell de uma forma positiva, e Kant e Hegel de uma forma mista, né? E é, o positivismo e o Wittgenstein negativamente, né? Eu não sei exatamente porque ele não gosta do Wittgenstein. Eu curto o Wittgenstein. Eu fiz um vídeo sobre o Tratado Lógico-Filosófico, né? Eu gosto do Wittgenstein. Agora, então a gente também tem que adicionar aqui Kant, né? Porque, pô, a noção de lógica transcendental vem dele também. E Hegel, né? O Hegel tem um livro sobre lógica, né? Que é transcendental também. Eu não li o do Hegel, tá? O do Kant eu já li. O que é importante do Kant eu já li, mas eu tenho que ler também mais coisas. Mas eu já vi artigos sobre a lógica do Kant, mas basicamente do Hegel eu não li, então eu não sei falar muito, né? Eu não li nada do Hegel, na verdade. Mas é citado aqui o Hegel. E provavelmente eu vou. Eu já tenho um livro já como base do Hegel. E provavelmente eu vou ler posteriormente pra falar sobre, né? Porque eu vi que ele é relativamente importante. E Wittgenstein. Tudo isso daqui é muito importante pra ciência da computação no geral também, tá? Por várias razões que a gente pode ver posteriormente.
Então, o Wittgenstein, ele tinha uma visão, não necessariamente era a visão que nem a do Gödel e do Russell sobre essa questão como definir a existência de objetos matemáticos, né? Em Rê ou anti-Rê, né? Então, a noção basilar aqui, né? Essa matemática ela é em Rê, é separado, tá? E anti-Rê. Então, ou seja, ela é na realidade ou antes da realidade. No sentido platonista, né? Ela é anti-Rê, ou seja, antes de eu pensar no número pi, ele já existia. Na in-Rê, ele sempre existiu. Se você pegar uma visão teológica, ela não só é anti-Rê, perdão, eu acho que eu analisei ele errado. A in-Rê, ela existe quando nós pensamos sobre o objeto matemático pi, e a anti-Rê, ou Rê, ela existe antes de nós. E especialmente predicada em Deus eternamente. Então Deus sempre soube o valor de pi, o objeto matemático pi, ele sempre existiu eternamente. Então, nunca houve um momento em que na mente de Deus objetos matemáticos não existissem de forma plena e completa. Esse é um ponto muito importante. Alguém até cético pode crer nisso, tá? Mas o Platão tinha que ter essa visão de Sócrates também, porque eles acreditavam em alguma forma de ser divino. Aristóteles, de certa forma, também. Então eles não definiam exatamente qual seria. Sócrates usava o termo demiurgo, né? Mas seria predicado nesse ser divino. Mesmo Cícero também, só que o Cícero acreditava nos deuses romanos. Então, mesmo os pagãos que tinham alguma fé, eles poderiam fazer uma visão de matemática anti-rei facilmente. Se você for cético, creio que fica mais difícil, mas ainda assim tem que ser anti-rei. Mesmo se você for ateu, eu creio que você tem que ter uma visão anti-rei. Não faz sentido ter uma visão em rei, como a gente vai ver posteriormente, mas basicamente é isso, né? Ele coloca os pontos centrais, né? Ele diz que a ideia central, né, por exemplo, o primeiro ponto, né, é que a filosofia pode ser rigorosa, universal, a priori, é, e no que é chamado de idealismo transcendental, e o uso do método fenomenológico, né, para desenvolver uma nova forma de monadologia, né, que é os monads que o Leibniz cita, né. A monadologia seria ajudada pela fenomenologia ou até combinada com ela, né. Então você tem aqui o que é chamado de idealismo transcendental, né. Idealismo transcendental. Isso é muito importante, porque se você quiser fazer uma lógica da ética, você tem que lidar com esse tipo de coisa. Se você quiser aplicar a ética na robótica de forma prática. Porque quando as pessoas falam de ética na robótica, elas falam sobre alignment, né? De uma forma muito esquisita, né? Elas tentam introduzir regras gerais, não vão resolver o problema, né? Que é alignment, né? Na IA, né? Questão, como que a gente pode criar uma IA mais ética? Se você só inserir o que você acha que é ético, né? Uma elasticidade ética, né? Cada grupo de pesquisa coloca a sua ética, cadê ela? Que ela pode dizer ou não, até do ponto de vista político, etc. Basicamente, ela tem um bias muito grande, né? Como você tira o bias? A IA tem que ser um agente independente do observador. E obviamente ela não tem agência, ela não tem consciência mesmo. É, o ponto é que se quiser que é o modelo ético aplicado para modelos de linguagem, por exemplo, de IA, o que tem aplicações agora, né? Você precisa ter um modelo que ele tem que ser a priori. Ele tem que ser a priorístico. Ou seja, ele não pode ser refutado constantemente por novas teorias, né? Tem uma teoria de ética que define o que ética é isso. Se aplica algoritmos, né? Que geram, do ponto de vista linguístico, esse complemento ético. Certas coisas que você não pode não fazer. É óbvio que, por exemplo, quando a gente toma a decisão, por exemplo, não chegar alguém que tá fazendo alguma coisa ruim pra você, vamos supor. Uma pessoa derramou sorvete na sua camisa, na rua, do nada. Parece que foi sem querer e você não fica bravo. Você fala, não, tudo bem e tal.
Uma pessoa controlada faz isso, né? Outras pessoas não. Mas o ponto é que é, essa escolha de como reagir a certas situações são decisões éticas, né? De virtude. Você aplicar isso num sistema robótico entra na questão da virtude não pode ser ensinada. Se ela não pode ser ensinada, ainda assim nós podemos criar um modelo. É, o modelo seria similar ao interno humano. Pelo ser humano vem de fábrica, né? De fábrica. O nosso comportamento genético já está de fábrica que a gente tem uma visão de ética. A ética não é uma coisa que é criada pelo ser humano. Ela vem de fábrica. Isso mesmo se você for ateu cético. Ela de fábrica, ela já vem. Qualquer sociedade já tem um modelo ético básico. E mesmo se ele não fazer coisas imorais, como os astecas faziam, etc., ela tá indo contra o próprio modelo que tá dentro dela. A gente, tipo, eles sabiam que era errado. Se você pensar muito, né? Que as pessoas começam a fazer coisas erradas e acham aquilo normal, mas obviamente tinham pessoas que ali provavelmente não achavam aquilo correto, né? Que os astecas faziam. Eu nem vou citar, né? Ele também diz que é um tipo de platonismo que reconhece a objetividade do ideal e de objetos abstratos, conceitos matemáticos, como na lógica e na filosofia. Aí você pode falar, não, mas isso tira o rigor da matemática. Não, objetos abstratos são inerentes aqui, né? Por exemplo, tem um algoritmo que se chama anti-B-colony. Não, B-colony, primeiro. Tá? O que é o B-colony? É basicamente um algoritmo que se baseia no comportamento de abelhas, né? Tem as operárias, tem aquelas que vão buscar o pólen, entre aspas, etc. Tem toda a hierarquia de abelhas, etc. É o chamado de B-colony. É um algoritmo que tem aplicações para logística e para scheduling de processadores. E também que é chamado de anti-colony, que é baseado no comportamento de formigas, que tem os feromônios e tal, anti-formiga. E aí tem o comportamento delas, você tem que ter um comportamento mais eficiente possível. Então é um algoritmo de optimização baseado, não é igual, ao comportamento de insetos. Tem também, por exemplo, o algoritmo genético, né? Que é inspirado na teoria da evolução, na teoria do, como é? Survival do mais, survival of the fittest, né? Survival of the fittest. Que é o sobrevivência do mais forte, né? Você tem uma população genética virtual e você tem parâmetros randômicos ali e os sistemas vão aprendendo. E o que melhor sair, vencedor, ele é escolhido, né? Você tem uma competição entre os agentes, né? O algoritmo genético foi aplicado para IA, para jogos e vários contextos, né? Todos esses algoritmos, eles são criativos, né? Então, existem infinitos tipos algoritmos possíveis e eles são matematizáveis, é óbvio, né? Senão você não poderia criar um algoritmo. O ponto é que são objetos abstratos, né? Você pega um comportamento de um animal e você abstrai ele para gerar um algoritmo que resolve um negócio nada a ver, que é de scheduling de algoritmos para processadores. Então, esse é um ponto do livro também. No fazer matemática, até física, você tem muita intuição. E essa intuição, ela obviamente não te permite falar o que você quiser, mas permite que você tenha uma amplitude de fazer coisas que é muito, assim, infinita praticamente, né? A matemática não é exaurível, né? Ela não acaba em relação às proposições que podem ser feitas. E ela é uma linguagem. Eles também falam da questão da. Ele também fala da questão de intuição categórica e eidética, que eu já vou falar desses objetos. E a questão dos fundamentos da matemática associada, que é chamada de Higher Set Theory. Teoria dos conjuntos elevada, né? Ou de nível maior. Higher Set Theory. Seria mais intuicionista. E normalmente as visões intuicionistas tiram um princípio do meio excluído, né? Então ela não depende tanto da lei da não contradição e coisa do tipo, né? Então, basicamente é isso. Mas vamos entrar nisso por enquanto.
Ele vai dizer: como vemos, o Gödel se opõe ao positivismo lógico, ao naturalismo e o convencionalismo, nominalismo e empiricismo sobre lógica, na matemática e filosofia. Ele argumenta contra Carnap da visão da matemática como a sintaxe da linguagem. Então, Carnap, ele dizia que a matemática é a sintaxe da linguagem. Ela não é uma linguagem, ou parte da linguagem. Na minha visão, eu creio que, para bater o ponto de forma clara, o livro não bate esse ponto, né? Mas isso aqui tá errado, tá? Matemática, ela é uma linguagem, ou princípio semiótico, por exemplo. Eu tenho aqui que 1 ao quadrado é 1 ao quadrado igual a c ao quadrado. Os símbolos, como eu já disse aqui outra aula, na última, né? Os símbolos não importam. Importa o significado. Eu sei que C é uma variável, tá? Então, isso é óbvio. A gente já sabe as regras, né? Uma variável. Eu tô elevando ela ao quadrado, né? Eu sei o que significa, né? Eu sei que, por exemplo, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Eu sei o significado disso. Então, eu sei o que é o número um. Eu sei o que ela significa, numericamente, fisicamente. Eu sei que isso aqui tem a ver com o teorema de Pitágoras. Então, o ponto é que é uma linguagem. Eu consigo interpretar essa linguagem, mas eu não posso interpretar da forma que eu quiser. Tem as regras dessa linguagem. A matemática é uma linguagem por si só. Ela não é só a sintaxe da linguagem. Dizer que é só a sintaxe, você tira, por exemplo, coisas como semântica interpretativa de provas matemáticas. E que na prova matemática você tem a semântica, você tem a interpretação daquele modelo, daquele teorema, formas que você poderia melhorar aquilo. E você não pode escapar. O próprio. Ah, esse nome dele, cara. Que discutia com Einstein, né? O Bohr. O Bohr, eu falei sobre isso nos vídeos sobre filosofia da matemática sintética. Eu tava lendo um livro sobre filosofia da física, né? O autor citou uma citação incrível do Bohr, né? Do Niels Bohr. O Bohr diz que nós estamos presos na linguagem, na física. Eu já vi alguns no YouTube do Brasil falando assim, não, mas que a linguagem falada não é a mesma coisa que a matemática. Cara, a matemática é uma linguagem. E eu posso expressar praticamente todos os conceitos matemáticos por extenso. Sabe que na escola, quando a gente fala, os professores falavam, não, você tem que colocar esse número por extenso e tal, você tem que escrever. Posso pegar qualquer equação e falar, né? Por exemplo, E é igual a mc ao quadrado, que é a noção de equivalência à massa de Einstein. Massa equivale a energia, etc. Eu sei que aqui é energia, eu sei que aqui é massa, eu sei que aqui é a constante da luz, eu sei que aqui é o quadrado. Você quer ver toda a extensão da luz nesse ambiente. E como quanto ela se propaga ao longo do tempo. E eu sei o significado disso. Pô. E agora depois você vai para implicações. Porém, você não pode tirar a noção de que as implicações elas têm significantes, né? Tem, tipo, quantas aplicações tem para a noção de equivalência massa-energia? Seja na parte de cosmologia, seja na parte de engenharia, enfim, ou matemática pura. Então, nós estamos, ele fala, o Bohr, ele fala, nós estamos, entre aspas, suspensos na linguagem, nós estamos presos a ela. Então não tem como eu expressar, por exemplo, explicar para você sobre superposição de partículas e entrelaçamento quântico sem usar linguagem. E essa linguagem, ela pode ter bias, ela pode ter semântica. Tanto que o próprio Einstein, Podolsky e Rosen escreveram um artigo contra entrelaçamento quântico, dizendo que era uma ação estranha à distância, de certa forma. Embora eles afirmavam que superposição de partículas era verdade, né?
que é aqueles negócios dos pares EPR. Mas eu vou pular aqui, EPR Paper. Mas o grande ponto é que a matemática é uma linguagem, você não tem como fugir disso. Se você te dizer que é uma sintaxe, você tira toda a noção de interpretação e intuição da matemática que está presente nela. Então, um próprio experimento de pensamento da relatividade lá dos trens e tal, você tem um observador dentro do trem e fora do trem, e tem raios batendo ambos os lados do trem, e você quer entender o observador parado no chão do lado do trem, quando ele está passando nos trilhos, né? E lá dentro. Como eles percebem aquilo por estarem um em movimento e um parado, da questão de ponto referencial na relatividade e tal, contração de Lorentz, tudo tem a ver com um experimento de pensamento didático. O Einstein usou um exemplo para expressar uma verdade. Não precisa de exemplo. Não precisa do exemplo. Mas nós, seres humanos, gostamos de exemplo. Né? Gostamos de tentar entender as coisas de uma forma mais simples, né? Para conseguir digerir melhor, né? Então, o ponto central é que a matemática é uma linguagem e não só a sintaxe da linguagem. Então, a visão do Carnap está totalmente incorreta, né? Em vários aspectos. E o Hilbert também, sobre o formalismo da matemática. O Hilbert ele queria fazer estava num processo de fazer uma formalização, não. Ele queria provar que a matemática poderia resolver qualquer coisa. Não teria nada indecidível na matemática. Aí você tem que chamar de problema da decisão, né? Ou Undecided problem. Undecided em alemão tem a ver com decisão, né? Problema da decisão. Alan Turing resolveu o problema. Citando Gödel. Ele cita Gödel no artigo dele original. Então, o Turing, ele prova que não tem solução o problema da decisão. Quando uma máquina vai parar um algoritmo, ele vê quando ele vai parar. O problema da parada, né? Então, você não tem como resolver esse problema. Então, os problemas não decidíveis. Aí vai pelo teorema da incompletude de Gödel. Mesmo que eu tenha um sistema axiomático A, e vamos supor que ele seja completo e ele seja consistente, que eu vou chamar de C, vamos supor que ele seja consistente. Usando uma notação simples, tá? Não é a notação padrão. Vamos supor que ele seja consistente. Eu vou pôr um W aqui só pra bonitinho. Mesmo que ele seja consistente, ou seja, que ele não, ele, no geral, ele tem um rigor de autoevidência nos axiomas, os axiomas são consistentes, não, os axiomas estão corretos. Esse aqui é um sistema axiomático, né? Sistema de axiomas, aritméticos e tal. Mesmo que ele seja consistente, ele ao mesmo tempo não é consistente. Então, vou chamar de menos W. Aqui é uma anotação apenas que eu estou gerando para explicar, tá? Então, então esse sistema axiomático, ele permite contradições, ou seja, e às vezes tem violar o formalismo. Então, o formalismo, ele é consistente. O Gödel, ele provou que a lógica de primeira ordem, ela é completa, né? Ela tem consistência interna em si. Porém, você pode fazer contradições, como por exemplo, o paradoxo do mentiroso, que diz essa sentença é verdade. Mas e se for mentira que é verdade? Aí você fica num paradoxo. E também o exemplo do paradoxo do mentiroso, que tem duas pessoas, né? Vamos supor que tem dois monstros guardando duas portas, né? Eu vi isso no Torgal, acho, tá? E aí você tem que saber quem que é o mentiroso. Um deles vai falar a verdade, qual porta ele deve entrar, senão ele morre. Ou a pessoa que vai entrar, né? Você, né? Você tem que entrar numa das portas. E você. Falaram que um vai mentir, o outro vai falar a verdade. Como você sabe quem vai falar a verdade, né? É difícil, né? Eu- Se um falar que você deve entrar na porta X, ou mentira, não deve entrar na porta. Mas se o outro falar a verdade, e se você pensar que o cara tá mentindo? Aí entra no looping, né? Eu não sei o que fazer. Vamos supor que você não tem como conversar mais com ele.
simplesmente tem que escolher. Então é um paradoxo, né? Você entra num looping, né? Então, eles têm uma versão diferente, tá? O paradoxo mentiroso normalmente é uma sentença. Tem o paradoxo de Epimênides, tem o de Russell. O do Russell, que é um elemento de domínio, ele pode pertencer ao domínio e não pertencer. O de Epimênides é tipo assim: todos os cretenses são bestas ruins, ventres preguiçosos, né? Tem até na Bíblia essa passagem que Paulo cita, é de um poema do Epimênides. E. Só que se Epimênides é cretense, todos os cretenses são bestas ruins e mentirosos, só que Epimênides é cretense. Então, ele é mentiroso também. Só que, obviamente, quando Epimênides diz isso, ele não quis dizer literalmente todos os cretenses, pessoas que moravam em Creta, né? Na ilha. E obviamente ele tá excluindo a si mesmo. Então, como alguém fala, né? Se alguém falar que todas as pessoas de Goiás são isso ou aquilo, ou de outro estado, né? Amazonas, etc. Obviamente não é literalmente todas as pessoas. É impossível que alguém tenha intenção de fazer isso. Mas enfim, é um paradoxo que pode ser gerado na matemática. Isso que é problemas, inconsistências na própria matemática. Então, o programa do Hilbert falhou, né? Na verdade, não tem como provar todas as coisas, né? Tem um limite da matemática, né? É, e também o Gödel ele vai entrar muito para monadologia, né? E usar o método de fenomenologia transcendental para os fundamentos da matemática, essencialmente pelo teorema da completude deles que eu acabei de falar, né? A matemática ela pode gerar contradições mesmo sem não errando o formalismo, né? Então você vai para monadologia, né? Eu não entendo muito sobre monadologia, né? Monads, né? É do Leibniz nessa questão. Seriam as estruturas fundamentais do pensamento humano. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, futuramente. Depois de ler sobre, né? Mas, mas ele fala bastante sobre o tema aqui. É, basicamente isso. A ideia é tudo sobre analisar processos cognitivos, tá? A gente sabe que os processos mentais dão causa à lógica. Ela é independente da nossa experiência mental. A lógica ela existe anti-reino. Ela independe do ser humano. Dado isso, a gente tem que entender como os processos cognitivos geram a lógica. E por que eles geram esse tipo de lógica e não outra, né? Enfim. Ele vai falar, por exemplo, sobre monada, né? O ego transcendental, ele pega a concretude e propomos chamar de forma leibniziana de monade. Já que o ego concreto, isso aqui é o Russell falando, tá? O ego concreto do monade, né? Inclui o todo do atual, da vida atual e potencial. Então ele é a base fundamental da consciência humana, né? E ele é físico, obviamente, né? E é verdade que esse problema, explicar o ego monádico, fenomenológico, inclui problemas constitutivos sem exceção, né? E, consequentemente, a fenomenologia da autoconstituição coincide com a fenomenologia do todo. Então, basicamente, está dizendo que a cognição humana, a consciência, ela vem de estruturas fundamentais chamadas monadas. A questão é, tipo, o que é esse monádio, né? Então, é, estruturas neurais, subsistemas neurais no cérebro, é, são os algoritmos que o cérebro usa para computar as coisas. Não fica em vago, né? Assim, esse tipo de coisa é muito exagerado, né? Tipo, tá dizendo que algo é fundamental para a cognição humana. Você tem que especificar o que é. Tá significando algo físico, algo metafísico, ou questão de alma, espírito, ou você tá falando de redes neurais é, físicas que operam gerando funções computacionais, cria um processo mental e você está dizendo isso são monadas, né? Então, assim, não, é, os grupos de neurônios que fazem diversas funções em partes do cérebro, na área de Wernicke, Broca, no cerebelo, no córtex pré-frontal, no hipocampo, no hipotálamo. E cada dessas partes tem uma programação e a gente chama essa programação de monadas. Poderia ser isso. Então, a gente não sabe exatamente
Tipo, não tem uma definição de fato o que realmente é. Isso é um problema, né, pra teoria. Então, ainda mais sobre Monades, ele monta note que a formulação do problema de relação de subjetividade da consciência para a objetividade e a lógica idealista é, vai dessa visão de que a subjetividade humana, o monade, então isso daqui tem a ver com comportamento subjetivo, né? Tem a ver com comportamentos arquimedianos, né? Que teoricamente são computáveis apenas com números reais ou hiperreais, segundo alguns. Você tem uma função de probabilidade que permite inferências probabilísticas. Por exemplo, eu tô pegando um copo aqui. Quais inferências um robô tem que fazer para pegar um copo? São inferências de posição visual do copo. Vai ter a câmera e tudo. Como ele deve mover o seu braço robótico até pegar o copo? Quantidade de força para pegar o copo? Quais áreas de tensão ele deve colocar para segurar o copo? Quando você vai para, por exemplo, só a ciência associada à mecânica de um robô segurar um copo de forma eficiente, sem quebrar, sem derrubar, você tem toda uma mecânica física, né? Mecânica mesmo, tá? Física newtoniana, torque, rotação de Coiroles, várias questões do tipo, só para um robô pegar um copo e não deixar cair, etc. Às vezes um copo mais, por exemplo, tem copos que são mais pesados, você tem que pegar mais força, tem que pegar diferente. Por exemplo, tem um copo aqui que eu aqui pegando aqui, eu pego com 3 dedos. Ele é leve, né? Plástico. E ele não é muito grande. E qualquer tipo de movimento que você pegar, por exemplo, eu tô pegando aqui nesse momento um DVD do Ben-Hur. É um filme muito bom. Vencedor do Oscar de melhor filme, né? Eu tô segurando aqui, de 1959. E eu tô segurando aqui com 3 dedos. Então, 4 dedos. Polegar na frente e 3 atrás. Por que eu tô segurando assim? Eu só peguei o DVD. Quando você vai fazer um sistema robótico que faz essas ações, é mais difícil, né? Porque agora ele tem que entender como fazer esse treino. E não é tão simples, né? E esses são só movimentos simples, né? Que uma criança pode fazer. Só que quando você vai para questões subjetivas, a amplitude probabilística do seu comportamento, de ações possíveis, é muito maior. Então tudo entra, principalmente na robótica, na teoria de probabilidade. Como eu disse na última aula. Tudo em robótica entra em teoria da probabilidade. Não tem como fugir. Em A também é tudo probabilidade. Não tem como fugir. E a questão é, a subjetividade humana pode ser computada probabilisticamente? O cérebro é só aquela hipótese do cérebro marcoviano, né? Ou Markovian blanket, né? Que o cérebro só faz diferenças probabilísticas. Do Carl Princeton, né? Uma teoria interessante, tá? Mas parcial, né? É óbvio que o cérebro faz inferências probabilísticas. Mas como e de que forma, né? Aí vai citar um cara chamado Mark Van Atten. Eu vou colocar aqui. Mark Van. Aqui a opinião dele, tá? Que notou, numa conversa com ele, o autor, por exemplo, se todos os números naturais são ideias na mente de Deus, o monade central, então, seria não nossa própria subjetividade dessas entidades. Então, vai para toda a teoria de que Deus existindo, Deus ter onisciente, a matemática independente de nós. Então, objetos matemáticos sempre existiram na mente de Deus. Deus nos deu foi a capacidade de fazer inferências para os descobrir e usar eles conforme a necessidade. Até para o bem-estar humano, na questão de engenharia, construção. Matemática sempre foi presente na história humana para todo tipo de coisa. Então, a questão é, ela é independente ou não? E isso é um tipo de platonismo, de certa forma, mas não precisa se apegar ao platonismo. Tem a ver com a teoria das formas, mas a teoria das formas eu acho que ela é uma questão que nem é teológica, tá? É uma questão óbvia, né? Eu sei que a noção de ética não existe.
fisicamente. Pô, eu não posso pegar a ética e falar, ó, toma aqui a ética. Não, ela não existe. Ela existe na nossa mente. Obviamente, ela é abstrata. Ela é inexistente, é mesmo existente. Ela é existente no meu cérebro. Ela tá fisicamente no meu cérebro. O meu modelo ético interno do ser humano tá no nosso cérebro. A gente vai aprendendo e executando ele ao longo do tempo. Mas o modelo interno que não é mudável, né? Ou seja, nossa consciência até Romanos 2 falar sobre isso. E 3, elas nos acusam do que é errado, né? Você vai fazer uma coisa errada, a nossa consciência nos acusa. Ou seja, ela tem um modelo interno de ver certas coisas como erradas. E tem espécies que têm modelos internos diferentes de ética, né? Então, por exemplo, a viúva negra é conhecida por eliminar seu cônjuge, né? Entre aspas, né? Mas, seu parceiro, né? E tem animais que comportam de uma forma bem esquisita e bestial mesmo. Outros não, outros têm um comportamento mais emotivo em relação aos filhos. Uma leoa protegendo os filhotes, por exemplo. Outros abandonam alguns tipos de répteis, os filhotes, quando nascem. E isso, tipo, não é um comportamento que foi induzido pela questão social do animal, não. É uma questão inata, cara. Genética. Entre espécies diferentes tem questões genéticas de comportamento que não mudam no geral. Isso é normal. O espectro de comportamento de animais ele é finito. E isso entra em questões abstratas também. Mas também questões genéticas, físicas. E a cognição ela é causada geneticamente. Então, vamos lá. Não posso negar que a cognição, vamos lá, escrevi falando difícil, é causada geneticamente. Eu não tô falando de inteligência, tá? Inteligência também é, mas entre espécies diferentes, é diferente. O ser humano, no geral, a sua potencialidade de inteligência é a mesma. Pode chorar, pode espernear, ela é a mesma. As pessoas vão aplicar para coisas diferentes, mas no geral, o ser humano, a potencialidade dele ao nascer é a mesma. A não ser que tenha algum problema e tal, neurológico e tal, que impeça. Porque a pessoa não é saudável, mas se uma pessoa é saudável, sim, sem nenhum problema, uma formação, etc., do cerebelo, do corpus callosum, que pode afetar a linguagem da pessoa, o comportamento. Uma formação do corpus callosum tem a bilaterização dos dois hemisférios do cérebro, já causa problemas de linguagem e comportamento. Que não são resolvíveis às vezes, né? É uma questão de má formação, não tem como você reformar o ser humano de novo. Mas o ponto é que cognição não é causada geneticamente, é um fato. Mas, porém, a consciência, ou monades, né? Ela é produto geneticamente também. Mas a consciência é um mistério, Luca. Obviamente a consciência é causada geneticamente também, né? Obviamente. Tem partes do nosso cérebro que eles foram gerados desde a fecundação ali até do óvulo ali, da fusão ali das células até a formação ali da morula e finalmente formar o bebezinho lá nas primeiras semanas. É, a consciência é um mistério. É claro que ela é causada físico-quimicamente. Então, tipo, eu estou pensando nesse momento. Se eu tivesse danos no meu córtex pré-frontal, a minha capacidade de pensar seria danificada, certo? Qualquer tipo de coisa que afetasse. Qualquer pessoa é assim. Por isso que lobotomia é algo maligno, né? Mas o ponto é que, dados os processos é, físicos da minha mente, né? Da sua, né? Não serem, de alguma forma, danificados por alguma doença ou algum dano que foi feito em alguma sessão, numa cirurgia. Então o médico foi lá e
destruiu a área de Wernicke sem querer e broca, e a pessoa tem a fase, não consegue falar direito, ou entender linguagem falada, ou ler. O grande ponto é que, é, óbvio que tem partes do cérebro que fazem coisas diferentes, mas isso não gera o problema, a consciência. Então, por exemplo, quando eu tiro a parte do giro fusiforme, que é de reconhecer faces de pessoas, a minha consciência continua a mesma. Então, o giro fusiforme não produz a consciência. Quando eu desligo o tálamo e as áreas tamulocórticas, tálamo, e as áreas ao redor, com GABA ou NMDA, né? Com prosofol, por exemplo, desligar esses neurotransmissores, NMDA, você vai ficar inconsciente. Por isso, não desliga sua consciência no sentido da produção dela. Ela simplesmente. O tálamo ele é importante para comunicação de várias áreas do cérebro, só isso. Mas ele não produz a consciência. Então, onde é que está a consciência? Onde ela é produzida? É um mistério. A questão é, a cognição é parcialmente causada geneticamente, mas tem coisas que são um mistério não resolvido. Os monados resolvem? Não. Não tem solução, tá? Nenhuma teoria da consciência resolve o problema. Mas tem alguma coisa que tá faltando. Aí alguém cristão falaria, não, é alma e espírito, né? É um sopro de vida humano, não é palpável e visível, cria a experiência humana, da forma que a gente conhece. Essa é uma visão cristã que é a minha, por exemplo. Agora, eu creio que é uma coisa física também, tá? Eu não creio em nada não físico. É feito de alguma coisa. Eu não creio em material, tá? Mas o ponto é, não precisa usar um dualismo de descarte. Você pode usar uma unificação de algo que, ok, a cognição causada neurocientificamente, geneticamente, mas tem coisas que não são explicadas no momento. Eu creio que essa é a forma mais rigorosa de tratar o problema, porque você não tá sendo aberto a falar um monte de merda, mas também você não tá abrindo mão do fato que tem uma coisa que tá faltando aqui. Tem alguma parte da consciência que não tá sendo explicada. Isso é ruim pra robótica, né? Porque você não consegue explicar como você vai fazer um algoritmo pra rodar isso. Enfim. Ah, então ele vai falar, né? Grande parte da sua carreira posterior, Gödel pensou num formalismo finito, né? E intencionismo. E outras formas de também que outras formas de construtivismo eram inadequadas como fundamentos da matemática e lógica. Ele também pensou que as visões dos positivistas, do Círculo de Viena, por exemplo, que ele participava, eram inadequados. E também argumentou que a visão de Carnap da matemática como a sintaxe da linguagem estava completamente errada. Então, o Gödel também, de certa forma, era contra o Quine, né? Ele dizia assim, a visão do Quine era muito influente entre os filósofos, né? Eu li, eu acho que só um livro do Quine ainda. E parece para mim que o Gödel teria visto ainda outro exemplo com uma visão esquerdista e empiricista de Zeitgeist como problemática, né? Então ele viu o Quine como uma visão esquerdista da lógica, talvez, né? Eu não sei por que exatamente, né? É, ele também fala sobre questões, por exemplo, do Gödel sobre uma coisa que eu vou falar em outra aula, né? Que é sobre uma prova dele de tamanho de provas matemáticas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função φ, certo? E aí, essa função, ela é computável em S, né? É uma função computável, é um algoritmo, pode ser N algoritmos. S1, na verdade. E existem infinitamente fórmulas F, tal que o tamanho da menor prova vai ser o negócio de KL, né? Vamos lá. Tenho F1 até Fn, então várias fórmulas possíveis para resolver o mesmo problema, né? Tá conectado aqui. É, e aí você tem o tamanho dessas provas, né? L seria a prova mais simples, né? A minimização de Fn em S, né?
Poderia pôr essa aqui também no meio. Vou colocar aqui essa. Pronto. Eu tenho N funções matemáticas, né? Que representam algoritmos. Você quer pegar a menor prova. É tipo complexidade de Kolmogorov esse negócio, né? É a menor prova possível para resolver um problema, né? E eu tenho K. Perdão, isso aqui é em S mais um. E K é a minimização. O certo, na verdade, é fazer assim, né? É a minimização de φ, S1. Isso aqui é uma expansão, né? Isso aqui é uma expansão que tá embaixo. Vai ser SI mais um, que basicamente... I vai começar igual a 1 até N, tá? 1, 2, 3 até N. Basicamente você vai fazer uma função interativa, né? Você vai computar isso aqui várias vezes. Então você tem uma minimização de várias provas. Enquanto isso aqui é só de uma. Então, basicamente ele vai dizer que... Então, K, de a menor prova possível em F, de F em SI, ela vai ser maior que F de L. Então, a menor prova de φ não é SI, né? É SI aqui, tá? Então aqui também entra na parte enésima, né? Não é um não. Então o ponto é que ambas aqui são as menores provas possíveis para diversos problemas com funções que podem ser iguais ou diferentes. A minimização de SI sempre vai ser maior que a posterior. É bem contraditório, né? Porque normalmente você pensaria que como essa função é mais expansiva, seria menor, né? Então, é... ele basicamente ele nota que você vai ter, por exemplo, π de n com input de 10 elevado a 6 n. Então, se você tivesse π igual a isso daí, então teria infinitamente várias fórmulas para resolver a menor prova de SI, sendo mais que 10 elevado a 6, né? A mais longa dessas provas, né? Em SI, esse daqui, né? Esse prime. Então, o ponto é que tu tá falando sobre provas matemáticas, a resolução delas com algoritmos, com funções. E você está diferindo. É, a diferença é essa parte aqui, né? A diferença é a extensão desse problema, porque aqui você está resolvendo vários, né? Aqui você está resolvendo vários só de uma forma restringida. E mesmo assim K é maior que π de L. É a resolução desse problema em L, né? Caso a menor fórmula possível para resolver esse problema, né? Então, ponto central aqui, na verdade eu tenho que... Acho que tá certo. Talvez eu teria que tirar o φ daqui, mas enfim. O grande ponto é que é meio que análogo à complexidade de Kolmogorov. A complexidade de Kolmogorov é um pouco similar. Basicamente você vai ter A de x, que vai ser igual a minimização de... Não é? GF de x. É um pouco similar, porque poderia fazer um algoritmo interativo que nem esse, né? Mas basicamente é a menor prova possível para um algoritmo. Qual que é o menor programa para resolver um problema? Não é só questão de linhas de código, tá? É de velocidade computacional. Então, vamos supor que um problema ele resolve no momento de forma quadrática, né?
Só que eu queria resolver ele de forma linear. Então eu quero fazer esse algoritmo rodar mais rápido. É muito comum em jogos, né? Então, sei lá, um jogo tá rodando muito lento, aí o programador vai tentar fazer mudanças no código para deixar ele mais rápido, né? Mudar a mudança da velocidade do código. Então, por exemplo, poderia ser o 3, né? Poderia ser elevado a 3, ainda maior. É cúbica, né? Então eu quero fazer sempre o algoritmo rodar melhor. Posso fazer ainda mais, rodar mais rápido ainda. Vai ser a raiz quadrada de n. Vai ser ainda mais rápido. Então, diversos problemas computacionais você tem que chamar de lower bound. Tipo, o máximo que eu posso resolver esse problema conforme o input cresce, em questão de velocidade. Todos os algoritmos eles podem ser rodados de forma linear. No momento, isso não é provado, né? Se fosse o caso, P seria igual a NP. Então aqui é uma questão de qual que é o menor algoritmo possível para resolver diversos tipos de problemas. E que, caso esses algoritmos existam, né, você sempre tem a noção de que é, a menor prova deles, né, seria K, seria maior do que a resolução de várias ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu tenho que tirar. Eu creio que eu tenho que deixar só a minimização aqui. De SI, provavelmente. Se eu deixar FI, fica esquisito. É só de SI. Mas basicamente é isso. E assim fica melhor. É sobre também de provas de matemática, né? Conecta um pouco com o teu complexidade de Kolmogorov. Outra visão de Carnap esquisita, né? Carnap diz que todas as questões no campo da lógica podem ser formalmente expressadas de formas sintáticas. O que isso significa no fim, né? Que a lógica especial, o significado da lógica especial é supérfluo e lógica não formal, Carnap diz, é contradictio ad inadjecto. Então, vai dizer, lógica não formal é. Vou pegar minha corzinha aqui. Contraditório, né? Contradiction. In adjecto. Adjecto. Então, ele basicamente está dizendo que não é possível. Então, essa lógica transcendental aí é esquisita, não faz sentido. A intuicionista também. Essa é a ideia do Carnap. E aí, ele vai também chamar de sets transfinitos, né? Seriam transcendentais, né? Conjuntos transfinitos. É o uso da lógica transcendental, né? Então ele vai falar aqui, né? O sketch da interpretação do Gödel das menções do artigo do Cantor, né? É o cara da hipótese do contínuo, né? Se refere a um conceito de set interativo. Gödel reconhece que objetos individuais de teoria dos sets de alto nível, né? Higher set theory, que eu citei anteriormente, ou sete transfinitos, não poderiam ser completamente dados aos seres humanos em intuição matemática apenas. Ele chama de bondades infinitas, né? Então você tem noção de sets conjuntos, né? Transfinitos. Com monadas finitas. Com monadas, no caso. Então o autor vai dizer, né? O Gödel vai para uma forma de racionalismo platônico, se referindo a objetos matemáticos existindo de forma independente da nossa construção. Então, ele vai para um racionalismo platônico. Ou seja, independe da nossa existência, objetos matemáticos. Platônico. Então, ele vai dizer, né? É, depende da nossa construção e diz que não seria necessário haver uma intuição de sets infinitos individuais, provendo que esses conceitos envolvem uma teoria de sets mais elaborada, né, mais de alto nível,
são suficientes para nós lidarmos com esse problema, né? Então, você ainda pode fazer axiomas, que são autoevidentes nesse contexto. Não é uma lógica sem rigor nessa questão, mas o ponto é que quando ele junta isso com a fenomenologia do Russell, né? É uma noção de que para você falar sobre cognição, você tem que falar de uma amplitude lógica mais ampla, o que permite você ser mais intuitivo e fazer mais coisas. Obviamente você não pode falar o que você quiser nessa lógica transcendental. Tem limites, tem regras, tem símbolos, tem tudo isso, mas não é igual a uma lógica formal. Por exemplo, tu admite o não tem princípio do meio excluído e ainda funciona. É como uma lógica paraconsistente, por exemplo. Paraconsistente. Ou a lógica intuicionista, né? Por exemplo, é cálculo predicado intuicionista. É um exemplo. Ele fala também no volume 1 do livro dele, né? Do Godel. Então, o Carnap, ele queria basicamente acabar com a metafísica, né? Então, o Carnap diz que a filosofia é para ser reposta, né? Substituída pela lógica da ciência. A lógica da ciência é uma lógica de sintaxe da linguagem da ciência. Então, ele vai falar, citando Godel, né? Ao invés de clarificar significados de termos matemáticos não finitos, né? E explicando em termos de regras sintáticas não finitárias, de forma a criar regras sintáticas, né? Ele tá falando contra, ele tá falando, basicamente, o Carnap ele tá falando coisas que não tem lógica. Ele tá falando que a linguagem matemática, elas são apenas regras sintáticas, que a gente deve seguir elas, e a gente não pode ter nenhuma amplitude fora delas, né? Por que isso? Por que isso? Você não pode adicionar o conceito de o conceito de que tem coisas que a lógica formal não pode resolver. Por que você não pode fazer isso? Então, esse é o problema, né? Será que a lógica não formal, né? Quando diz a lógica não formal, é uma lógica que permite coisas que a lógica normal não. A lógica clássica não permite. Quando eu digo clássica, tô falando da moderna também. A lógica padrão. Então, é, essa questão, né? Você reduzir os axiomas matemáticos a regras sintáticas, quando esses axiomas precisam ser provados consistentes para isso, né? Então, tudo envolve o teorema da incompletude de Gödel. Os dois, né? Eu já citei no começo da aula. Então, tudo está conectado. E o Gödel diz, posteriormente, né? Também vai fazer uma referência. Se eles estivessem certos, né? O Hilbert e o Carnap, então, basicamente você não teria problemas não resolvidos na matemática. Você não poderia. Ele invoca, por exemplo, o 10º problema de Hilbert, que não tem solução. São classes de equações Diofantinas, né? 10º problema de Hilbert. Não é que você não consegue resolver equações Diofantinas em certo grau. É que até a certo momento não tem como se resolver ela com números naturais. Fazer um algoritmo para isso. Então tem um problema na matemática. É um problema válido e não tem solução. Um problema da decisão, um problema válido. Aparentemente poderia ter solução, mas não tem. Porque quando o input cresce, dá merda. Não é questão de velocidade computacional, mais hardware, melhor software, wetware, seja o que for. Não dá, não vai resolver. A máquina de Turing não vai resolver. Pode usar computação quântica, neuromórfica. O que alguns sugerem é hipercomputing, mas é teórico, tá? É a ideia de que você pode ter um modelo computacional que viola o teorema de Gödel. Mas é meio esquisito, né? E pra você criar isso, você teria que ter algo que viola os fundamentos da matemática na visão atual, pelo menos. Poderia ter errado também, né? Nada tira, nada tira a possibilidade disso, né? Mas enfim. Na palestra de Gibbs, né? Que se chama de Gibbs Lecture, em 1951, o Gödel diz, né? Ou a matemática é incompletável, né? Nesse sentido, que os seus axiomas evidentes nunca podem ser compressos numa regra finita, quer dizer, na mente humana,
que surpassa infinitamente os poderes de uma máquina finita, ou então existiria absolutamente problemas diofantinos não resolvíveis, né? Então, basicamente, ele está dizendo, por que existem problemas diofantinos que não têm solução, como é no caso do 10º problema de Hilbert, que foi resolvido pelo Yuri Matsevich e outros autores? Fica claro que é, a nossa mente tem limitações, e por nossa mente ter limitações, as máquinas também têm limitações. Então, a, a máquina de Turing é o único problema, é o único tipo de computador possível, né? É o único tipo de computação possível. Não sei, não vou idealizar algo que não existe. Mas, é, basicamente a ideia é, até da Church Turing Thesis, né? Church Turing Thesis, que é muito importante para a ciência da computação, tá? É que uma máquina universal de Turing pode resolver qualquer problema. Uma UTM, né? Universal Turing Machine. Qualquer problema computável, né? Qualquer problema que é resolvível computacionalmente. Qualquer equação, matrizes, divisão, multiplicação, cálculo, todos os problemas são resolvidos por uma Turing Machine. Só que os problemas que não são resolvíveis são aqueles que ultrapassam o limite lógico da mesma. É... E por que o 10º problema de Hilbert ultrapassa esse limite lógico? Eu não sei exatamente por quê, mas a questão é que não tem. Tem problemas que são insolúveis, a gente não sabe por quê. O problema da decisão, por exemplo, que é insolúvel. Não sei. Porque tem problemas que. Por exemplo, eu não posso computar infinitos números primos. É um problema insolúvel. Existem problemas insolúveis na matemática. Isso é o que é chamado de metamatemática. Que a matemática pode ou não fazer. Metamatemática. É só isso. A Julia Robinson avançou bastante nessa questão, por exemplo. O próprio Godel, Frege, Tarski, enfim. Então, basicamente, essa ideia, né? Então, ele vai dizer, né? Existem problemas de rotinas não solvíveis, né? E nas palestras de Gibbs, né? Ele argumenta. Opa, como é que saiu? Ele argumenta essa asserção que, por que existem esses problemas não resolvíveis? Isso desprova a visão que a matemática é apenas nossa criação. Implica, ao invés disso, uma visão platonista de acordo com a qual objetos matemáticos e fatos existem de forma objetiva, não é subjetiva, né? Tipo, axiomas são auto-evidentes e a priori e apodídicos, né? Então, existem objetos matemáticos de forma a priori. Isso daqui vai para Mises, de certa forma. De forma a priori e apodídica. Significa apodídica. Sem refutação. Então, se eu disser que x mais. Perdão. X mais a é igual a c. É uma tautologia. Tudo está correto aqui, eu defini essas variáveis. Então, estou usando a linguagem matemática. A linguagem matemática é apenas uma forma descritiva de realizar operações com objetos abstratos. Eles não existem. Mas eles podem ser aplicados em coisas que existem. Então, eu posso fazer engenharia, construção civil, vai ter aplicações matemáticas. Posso aplicar na hidrodinâmica para fazer é, é, construções que podem ser usadas em vários contextos, por exemplo, de é, jorrar pressão de água para casas, como a Sabesp da vida faz. Enfim, setor de água, né, de transporte de água. Então, fornecimento. Então, esses objetos, por exemplo, a noção de área de um círculo, ela sempre existiu. Por exemplo, o raio da circunferência de um círculo também sempre existiu. Que é a priori significa que não é a posteriori. Então, precisa simplesmente provar que existe o raio do círculo para ele existir. Ele sempre existiu. Assim, tipo, se você é ateu, isso quebra sua mente um pouco. E fica difícil você argumentar dessa forma. Eu concordo. Se você é cristão ou acredita em qualquer forma de ser divino, aí tu precisa, obviamente, dizer que é a priori. Ou seja, aí depende da nossa existência. Quando eu digo que é a priori, quer dizer que depende
do ser humano. Então, mesmo o ser humano não existindo, tipo, não é criação nossa. A matemática não é criação nossa. Tem até o Erdős, né? Tem um... O Erdős era cético, tá? Mas o Erdős tem um filme dele, né? Is a Number? Acho que é uma coisa assim. É o único filme dele. Um documentário da vida dele é muito bom. Gostei muito. E já fiz resenha no Instagram sobre, eu vi há muito tempo já, mas ele diz, assim, ele só fez um experimento de pensamento, né? Ele diz que imagine que você tem um livro que tem todas as provas matemáticas descobertas na história e a foto de quem descobriu. E vamos supor que, agora a minha visão, né? Vamos supor que Deus tem esse livro na sua mente, né? Ele sabe todas as proposições matemáticas geradas pelo homem, quem descobriu. Mas esse livro, ele é menor do que tudo que Deus sabe sobre matemática. Então, basicamente, é, esse livro, né, de certa forma, ele é o livro da soma do conhecimento humano sobre matemática, mas ele é finito e pequeno, incomparável à extensão da possibilidade da mesma. Os caras podem criar algoritmo de formiga, anti-colony lá, com base em comportamento de abelhas, e algoritmo genético com base em algo que nem existe, né? É a visão darwiniana, né? Com todo respeito a ela. Ela não, né? As pessoas que acreditam nela. Mas eu não acredito na visão darwiniana, eu acredito que Deus criou tudo e tal. Deus é inteligente e tal. Mas o ponto é que é a priori, né? E mesmo você sendo cético, mesmo você sendo um darwinista, determinista, de forma mais clara, eu creio que você tem que acreditar que é a priori, cara. Então, objetos matemáticos, eles independem da sua existência. Eu usei esse exemplo na última aula, né? O perihelion de Mercúrio sempre existiu. Calculando ele ou não. O ato de você calcular não muda nada no fato que já existia, matematicamente. Você só descreveu com uma linguagem, permite você ter uma formatação clara do movimento de Mercúrio, já o que já existia. Então, mesmo se você for ateu, você tem que acreditar que é a priori. E é apodítico. Então, não tem como fugir. Isso tem aplicações para direito, tá, também. Em várias áreas também. Então, Gödel afirma, então, que esses problemas não são resolvíveis de equações diferentinas. Dado isso, nós devemos aceitar um tipo de platonismo, que é a matemática da nossa criação, já falei. E se existe um, e se um criador existe, né, essas propriedades da criação não poderiam ser resolvíveis, né? A não ser por ele, né? Então, obviamente, Deus existindo, Deus seria capaz de resolver problemas sem solução. É, não sei se isso entra na onisciência, né? Talvez por onisciência ele sabe que existem problemas sem solução, mas ele os criou, né? Então, aí vai a questão. A matemática sempre existiu, mas é uma criação divina ao mesmo tempo. E Deus sempre existiu, ele sempre foi onisciente. Isso significa que a matemática sempre existiu, mas ela foi criada. Tem um momento na história que Deus criou. Não porque não tem como Deus criar algo que sempre existiu. Então, a onisciência dele não foi criada, ela sempre existiu. Ao menos essa é a forma lógica de pensar, né? Não sei se eu tô metendo alguma heresia aqui, mas. Ele também vai entrar algumas definições, né? Ele vai chamar de platonismo matemático, né? É a nossa visão aqui. Ele não cita aqui, mas, por exemplo, ele poderia ter um aristotelismo matemático, né? E aí você veria que a matemática é criada por nós. Essa pode ser sua visão, né? Eu não tô dizendo que essa visão é a única, né? Tem várias visões. Você pode acreditar na que você quiser. Claro que pra alguém cristão, essa visão é mais óbvia, né? Não precisa pensar muito, né? Tipo, então é obviamente isso. Você tem a visão matemática, é, o- a visão antiplatonista, ou aristotélica também pode ser. Nesse caso, não teria objetos abstratos independentes da mente humana. Então, basicamente, no primeiro, nós não criamos
objetos matemáticos. Poderíamos, podemos mudar a forma deles e tal, mas eles sempre existiram. Obviamente, símbolo não importa, tá? O significado deles. Mesmas aplicações. O antiplatonismo diz que é, ah, nós, de certa forma, criamos, né? Objetos e blá blá blá. No primeiro, você tem que admitir que se nós não criamos e está predicado em Deus eternamente, então eles são eternos, tá? E auto-evidentes, apodíticos a priori. O Kant não resolve isso porque, basicamente, o Kant, ele não assume um ser divino nesse contexto. E aí... Quem acredita na primeira visão platonista, se você não acredita num ser divino, você fica meio que... Confunde muito sua mente, porque simplesmente fica... É um negócio eterno, mas... Como assim eterno? Se você acreditar que o universo nunca nem sempre existiu, que as leis da física nem sempre existiram... É esquisito. Não tô dizendo que elas sempre existiram, né? Mas enfim. Na mente de Deus, o conceito sempre existiu. A noção abstrata de física e matemática. Possibilidade. E até de forma contingente, né? Como poderia ser, né? Mas enfim, são eternos. E imutáveis, tá? Então, por exemplo, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado sempre existiu e não muda. Obviamente você pode ter várias versões dessa equação, mas na geral, essa sentença, ela é válida, não importa o símbolo. Então esse é o ponto central. Pera aí. Então, outra versão aqui é o idealismo, né? De uma forma antiplatonista, que diz que objetos matemáticos ou lógicos são dependentes da mente humana, mas eles podem ser abstratos, mas não eternos ou atemporais, né? Então você tem o caminho do meio aqui, né? O idealismo matemático, matemático. Nesse caso, é, nós criamos, porém não são eternos. Talvez um cético mais darwinista, talvez teria essa visão como melhor, né? Então alguém que é mais ateu da vida, né? Talvez teria uma visão mais tipo idealismo, né? Porque nesse caso nós criamos, né? É em Ré, mas eles não são eternos. Então, é que na primeira, qual é a diferença da primeira, né? É que nesse caso elas são dependentes da mente, né? Então, no caso dessa versão aqui, eles são dependentes da mente. O segundo, ele disse que eles não são dependentes de processos mentais. Enquanto o terceiro, sim. Ele disse que são dependentes de processos mentais. Aí, para outra questão, o cérebro é computável, né? Gödel diz, em outra questão, sugere que processos mentais são computáveis. Perdão, os processos cerebrais são computáveis, mas processos mentais não são. Então, Gödel dirige nossa atenção para a fenomenologia de Russell nessa questão, né? Então, basicamente, vai para a questão vai para o problema, difícil problema da consciência do Chalmers, né? Então, a parte neurocientífica, neurológica, é computável, até porque é só basicamente eletrônica, né? Processos eletrônicos ali. Quem não sabe a pesquisa do é, Hubble e Weasel, né? Tem também. E o Hodgkin Huxley, né? Tem basicamente que o cérebro é um sistema eletrônico. Com sinais elétricos e tal, e todo sistema eletrônico e tal. Então, neurologicamente computável.
neurologicamente computável, vamos escrever dessa forma, só que a consciência não. Basicamente é isso. Essa é a visão do Gödel, tá? Seria a visão do próprio Penrose, né? Penrose também diz a mesma coisa. Então, Penrose diria isso. O John Searle e outros autores também. Enfim. Aí você tem novamente a visão do Carnap, né? Então, é... então basicamente o que eles queriam, tanto o Carnap quanto o Hilbert, né? O programa deles fosse, o programa dele fosse bem sucedido, né? Seria eliminar todas as referências para objetos abstratos puros da matemática. Então, o Hilbert Carnap e Hilbert queriam eliminar abstrações, né? Vou colocar só assim, abstrações da matemática. É estranho, né? Porque a matemática abstrata avançou muito nos últimos anos, né? Comparado àquela época, né? Mas enfim. Como fica a teoria dos grupos e tal, e coisa do tipo, né? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Outra questão que é levantada é a questão se a matemática ela é finita, né? Uma pergunta, né? A matemática é finita em suas proposições? Normalmente, em lógica, a gente tem que não, né? Então, por exemplo, eu tenho, vamos supor que eu tenho funções booleanas, vou chamar de π. Eu tenho um conjunto de funções possíveis, porque sejam funções booleanas. O conjunto de proposições possíveis é infinito. Então, o tanto de possibilidades que eu tenho de combinações e aplicações é infinito. E você tem uma questão de criatividade, de intuição em relação a tipos de coisas que eu posso criar, né? Eu posso criar algoritmos genéticos, de optimização, como gradient descent. Eu crio que tem inspiração no cérebro, né? Então, vou colocar aqui gradient descent, descida de gradiente. Posso criar uma lista de algoritmos. É infinita, né? Então, esses aspectos, os problemas matemáticos também são infinitos. Então, não tem como você exaurir isso, né? Então, o código admite isso, né? E não só em fundamentos fundamentais, mas o desenvolvimento da matemática também atual. Você tem uma série limitada de axiomas, né? Então, os axiomas são infinitos, né? Infinito em axiomas, em problemas que você pode criar, em proposições, em tudo, cara. Em teoremas, teoremas são infinitos. Não os que foram criados, mas os que são possíveis de serem criados. Teoremas, lemas também são infinitos. É claro que, sei lá, os lemas possíveis para uma certa proposição, sei lá, o lema de Yoneda, que é sobre teoria dos grupos e topologia, e teoria das categorias. Tem lemas específicos para certas proposições, teoremas e tal, mas no geral, o escopo geral da matemática, todas as aplicações, teoria dos números, topologia, matemática aplicada, qualquer merda que você pensar, é basicamente infinito. Assim como os livros possíveis que eu posso escrever de ficção são infinitos, né? As minhas combinações de histórias e tal. É óbvio que é infinito. Não precisa pensar muito nisso. Então, basicamente é isso. Ele diz, citando o Godel em 1964, né? Eu não vejo razão qualquer para menos confiança nesse tipo de percepção, de intuição matemática, no sentido de percepção que induz a criar teorias físicas que esperam um sentido futuro de percepções, blá blá blá, né? E os paradoxos de teoria dos conjuntos, né, na teoria, são dificilmente problemáticos para matemática, tanto quanto a decepção de sentidos é para física, né? Obviamente, na física, por exemplo, tu quer
É a posteriori e a priori, né? Você tem a teoria e a prática. Então, no fim, isso quer provar. Será que essa teoria está correta? Relatividade, por exemplo. Então, você tem noções na física, que são a posteriori, né? Então, tem que ter o experimento que valida o negócio. Só que ele usa matemática, que é a priori. E várias intuições. Por exemplo, a teoria das cordas. A teoria das cordas diz que todas as partículas são feitas por cordas vibrando em várias dimensões. É uma teoria intuitiva, né? Com base. Eu esqueci o nome do resultado específico, né? Mas tem um resultado específico que deu origem à teoria das cordas e tal. Mas é uma teoria. Ela não foi provada a posteriori, suficientemente. Não tem uma prova cabal disso. Obviamente tem todo o processo semântico de interpretação dos postulados, da teoria, se eles estão corretos ou não. No momento não foi provado. A questão é, por que não foi provado? Porque não parece suficiente. As provas não têm provas suficientes para isso. Tu não tem uma validação a posteriori suficiente. Na matemática, quando você descobre algo evidente, essa demonstração, ela já existe. Ela não depende de experimento, né? Pode falar, não, mas eu provei que o círculo existe quando eu desenhei pela primeira vez. Na sua cara. Porque sempre existiu, cara. Até em formas físicas, né? Na natureza, você vai ver aí a sequência de Fibonacci, você vai ver aí formas geométricas pra tudo que é lado. Então Deus colocou na natureza diversos padrões, são observáveis e são óbvios, né? E identificam elementos de criação, né? Então, não foi gerado randomicamente. Mas enfim, ele vai citar também a visão do Emil Post, que é um cara muito importante no tema, né? Ele vai dizer que Turing Post e várias outras pessoas, né, desde o começo, falaram sobre essa questão de decibilidade, né? Algoritmos pô, tem solução não, né? Vai para chamada de Turing Degrees, né? Níveis de Turing, é o nível de computacionalidade de um algoritmo, de um problema, né? Por exemplo, eu tenho um algoritmo, eu chamo ele, por exemplo, assim. Então, eventualmente ele se torna computável, por exemplo, equações de Afantinas, certo grau, com resoluções de números inteiros. Aí outros problemas, eles não são dessa classe, né? Eles têm uma solução que permite ser decidível, né? Ou seja, uma hora se resolve. Quando eu digo que ele não é decidível, a certo nível, quer dizer que eventualmente ele não tem solução. Não é que você não consegue resolver nenhuma equação de Fantina com números inteiros. É só que em certo grau, quando ele aumenta o grau dessas equações, aí você não resolve. Aí não tem solução em algoritmo, tá? E na mão, você consegue? Na mão. Cara, se a máquina conseguiu, você não vai resolver na mão também, cara. Então, isso aplica pra nós também, eu creio, né? É... Aí você tem, por exemplo, J.R. Lucas, que eu não conhecia, mas o Roger Penrose que eu conheço, né? Com pessoas que falam sobre essa questão, né? Que a mente não é computável. E aí ele resume as visões diferentes, né? Por exemplo, ele diz que algumas suposições, né? A mente humana é finita, uma máquina de Turing infinita, e por isso não pode resolver equações diofantinas de certo grau. Aí ele vai dizer outras três possibilidades. A mente humana, ela não ultrapassa os poderes de uma Turing Machine. E que também com essas geofantinas de certo grau não ser resolvíveis, né? Mas no fim ele diz que a mente humana ela é limitada, né, em relação a máquinas. A terceira posição é que a mente humana ela passa infinitamente é, qualquer máquina finita, né, como uma Turing Machine, embora não consiga resolver problemas de classes problemas não resolvíveis, como o 10º problema de Hilbert. Ou seja, o teorema de Gödel continua valendo para o ser humano, só que também vale para a máquina. E aí você tem que ter uma noção de tipo, o ser humano ele é potencialmente sempre superior à máquina ou ela eventualmente pode passar ele. A minha visão pessoal que eu já dei na última aula é que, do ponto de vista de inteligência cristalizada, inteligência geral, a máquina nunca vai superar um ser humano. E nem vai chegar no meu nível. Isso é impossível.
Aí fala por quê, né? Porque basicamente você não sabe se é computavelmente humano. E é um cara que vai pro Teorema de Rosen. Eu sempre fico citando o Teorema de Rosen, é chato assim, mas o Teorema de Rosen me impactou bastante. Eu creio, se o Teorema de Rosen escrever correto, que a própria computariamente humana está no. É um problema metamatemático. Ou seja, é incomputável por design. Na questão de aumento de velocidade computacional, nem uma questão de Architecture Theory da vida, que é um processo ali que não tem como ser replicado e tal. É uma questão de um problema não decidível. Tipo, você pode computar até certo nível, mas eventualmente esse problema ele fica indecidível. O que prova isso? Retornos diminuintes de Peirce, que diz que eventualmente numa uma equação probabilística de um sistema robótico, ele dá retornos diminuintes, que vai para a armadilha mediana, né? Então, a subjetividade humana, o sistema não consegue computar probabilisticamente. Mediana. Por isso, nunca vai conseguir fazer a mesma coisa que o cérebro faz. Então, nesse sentido, o cérebro não é só um sistema probabilístico, é um sistema probabilístico diferente da capacidade de uma Turing Machine. Isso é normal, porque tem coisas que a Turing Machine, ela clássica, não consegue fazer, e que uma Turing Machine quântica consegue fazer. Como, por exemplo, resolver tipos de classes de números primos, como o algoritmo de Shor, de Grover, que é para prisões de hashes, né? Tem uma lista. Então, tem problemas que a computação não homórfica talvez seja melhor que os dois. Tem a computação probabilística, né? Que vai para uma classe chamada ZPP. Enfim, não importa. O ponto é que a da quântica a classe chama BQP. Mas o ponto é que, se for o caso disso, né? Não tem como computar a mente humana. Se números reais já é difícil de computar, é o que a inteligência artificial usa para computar reinforcement learning. Se a gente precisar de números surreais, então é incomputável. E se for incomputável, incomputável em termos de uma Turing Machine, né? Não sei se existiria outra máquina capaz, né? É o ponto, né? A gente não sabe, né? E aí, pra terminar, né? Ele vai falar aqui, na página 226, que é o final, né? Nós provemos uma base sobre objeções fundamentais que foram desenvolvidas nessa questão e falamos sobre o racionalismo platônico, né? Ideias sobre matemática e lógica, blá blá blá. A questão é, tudo se une à noção de lógica transcendental de Kant, a versão diferente da de Kant que é de Russell. Então você tem em uma parte a fenomenologia da consciência. Dito isso, é uma lógica que busca expressar a cognição humana de forma mais clara. Por exemplo, criar um modelo da lógica de ética, uma coisa totalmente humana e que é abstrata, né? Então, a ética é totalmente abstrata. Então, você quer fazer ética. O problema da linguagem já foi resolvido. Mas a ética em relação à linguagem, em modelos de linguagem, não, por exemplo. Você quer criar um sistema robótico que tem ética, similar à humana, que tem independência do observador. Então, dois problemas. Ética, dois problemas que é difícil de você resolver computacionalmente. E outro problema é a agência, né? Não é livre-arbítrio, né? É livre agência. Então, esses dois problemas podem ser incomputáveis, tá? Você teria que ter um ser consciente e tal. E a agência também envolve autorreflexão, coisa do tipo, né? Ego, toda essa merda aí. Então, se ética e agência não forem incomputáveis, então você nunca vai ter um AGI no nível do ser humano, né? Você tem um sistema que resolve contas matemáticas rápido, faz lá as provas de direito e sei lá o que, mas ele não é capaz de ser consciente, que é o foco aqui. É uma, de certa forma, seria uma calculadora mais avançada, uma IA, a mais forte possível. Então, vamos supor que fosse possível criar um modelo que ele não é igual ao cérebro humano, mas ele gera algo similar ao cérebro humano em comportamento.
a possibilidade pelo teorema de Rosen sempre vai ser inferior ao do ser humano. E na teoria da integração de informação, o φ, que é o que mede essa questão, o φ máximo de uma de um sistema robótico, de uma Golden Machine da vida, vai ser sempre inferior, vou colocar R de robótico, tá? Ao φ, voltou em outra cor, ao φ humano, né? Essa maximização não é literalmente maximização, tá? Mas é. Dado os melhores sistemas robóticos, o melhor sistema humano, né? O padrão, o robótico sempre vai ser menor, inferior. Essa é a minha visão. O que já é contra Artificial Superintelligence, né? Que é um tema que eu acho totalmente ridículo. Tu nem criou um sistema de IA no nível do ser humano próximo, nem consciente. Cara, nenhuma IA é no nível de consciência de animais. Quanto mais de ser humano. Se a teoria da informação estiver correta, né? Ou parcialmente útil. Porque é óbvio que geneticamente animais eles são inferiores ao ser humano em capacidade mental. Mas o que que dá consciência pro animal e pro ser humano? Qual que é a diferença, né? Salomão diz isso em Eclesiastes, né? Qual a diferença da alma que vai pra cima ou sei lá pra onde é do ser humano e do animal? Eu não sei. Por exemplo, o artigo do Nagel. Vou deixar na descrição. Como é ser como um morcego, né? What is like to be a bat? Thomas Nagel. Esse artigo, que é muito importante na filosofia nesse tema, a questão é que obviamente, eu nunca posso ser um morcego, nunca posso entender como é ser um, porque eu não posso ser de forma consciente um. Eu posso tentar imaginar como seria ser um. E o que faz um ser humano mais inteligente que o morcego é a parte, obviamente, cerebral, né? Porém, nós temos que crer também que, por exemplo, a imago Dei que o ser humano tem é a mesma que o morcego? Eu acho que não. Então, vai um pouco de pneumatologia na teologia, né? Mas basicamente, eu não sou especialista em pneumatologia, mas a ideia seria: o ser humano é corpo, alma e espírito. Eu sei que o corpo é neurociência pura, é relações físico-químicas, enfim. É isso que produz a experiência humana, obviamente. Porém, tem alguma coisa faltando. O que é essa coisa faltando? São processos neurológicos que a gente poderia chamar de monades. São, é o dualismo de Descartes, né, que eu não acredito, né? Mas seria algo totalmente separado do corpo, né? Sei lá, uma alma, enfim. Ou alguma forma de panpsiquismo, né? Que você tem substratos mentais que criam a experiência humana. A gente não sabe quais são esses substratos, né? Mas são computáveis, né? Se a gente descobrir como eles funcionam, embora a gente não descobriu ainda. A minha visão pessoal é que o ser humano é corpo, alma e espírito. Sarx, psique e pneuma. Como diz 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Dito isso, eu sei lá o que é alma e espírito. Só acredito na existência. Creio que é algo físico. E que é isso que produz a ética e a agência. É o espírito, é o sopro de vida, né? Como que eu reproduzo isso? Sei lá, cara. Eu não sei. A gente tá falando de sistemas biológicos, né? Como que eu reproduzo isso num sistema não biológico, né? Como reproduz a ética, né? Não precisa ser igual, né? Precisa criar um modelo interno de ética e de agência. Eu creio que isso é computável. Só que como que você cria um modelo que é similar do ser humano, né? Porque você tem que entender, cara, que, por exemplo, a base algorítmica é importante para emoções, mas eu não sei. Que a emoção não é criada roboticamente. A emoção não é recompensa dopaminérgica. Você escolhe o que você acha bom ou não. Não é, não. As recompensas dopaminérgicas, elas são uma parte pequena do aprendizado e comportamento humano. Então, você não pode reduzir tudo a dopamina. Se você fazer isso, você é um idiota, tá? A pessoa que faz isso não entende nada do tema. Não leu a pesquisa mais recente, tá, sobre dopamina e comportamento humano. E não leu Chomsky, tá? Que prova acabamente que, por exemplo, a linguagem e o comportamento humano não é só reinforcement learning.
Não tem como. Nenhuma teoria disso é válida. Por razões óbvias, né? Somente probabilisticamente. Mas o ponto é que o cérebro, o ser humano não é um utilitarista, né? Ele não maximiza uma função de optimização em relação a suas escolhas, né? Então, as suas escolhas, elas são independentes e elas são livres, né? E alguém poderia falar, então é só deixar a IA sem nenhuma noção de ética e justiça e ela se vira pra aprender isso. Só a questão é que quando você faz isso, ela fala um monte de merda e ela não aprende. Ética e agência, porque ela não é consciente. Ela vai falar um monte de merda e ela não tem nenhuma restrição disso, né? Ela não tem... A consciência, ela te diz, ó, isso daí tá errado, isso daí tá certo. Ela te agride, né? Você pode rejeitar ela, né? A consciência fala, não, isso aqui tá errado, mas você continua fazendo aquilo até que a consciência fala, quer saber, faz o que você quiser, otário. Não é... Ela você cauteriza a sua consciência, é o termo em Romanos, né? 1, 20 diante. Então a pessoa cauteriza a consciência, por exemplo, da existência de Deus, até que ela deixe de acreditar. Ela cauteriza a consciência em relação a problemas morais, a ética, a justiça, até o ponto de viver uma vida hedonista, né? Só pro prazer. Embora a pessoa sabe que isso não é uma coisa que no longo prazo vai fazer bem, mas ela vive num mundo ilógico, né? Uma ilusão de realidade em que algo que obviamente não vai trazer bem-estar pra ela no futuro é bom, né? Mas aí tem um pouco aí de relações dopaminérgicas, etc. Mas é uma escolha da pessoa. Então, o poder da escolha da pessoa é muito forte. E isso não existe num sistema robótico. A questão é como que se reproduz o poder de escolha. E alguém pode dizer que não é reproduzível. Que não é computável. Tipo, é física, a consciência. É um processo totalmente físico, mas não é computável. Eu acredito que seja físico, mas é feito também de coisas, algo que não é aparente. Que é o difícil problema da consciência de Chalmers. Pode ser produzido pelo próprio cérebro, né? Mas eu não sei como, né? Você pode ter subsistemas do cérebro que produz ou que interagem, o que a gente chama de alma e espírito, mas o que a gente chama disso pode ser um processo físico, né? Tem propriedades químicas, sei lá, não sei. Pode ser também feito do que não é aparente, né? Porque a posição teológica é mais óbvia. É a minha visão, na verdade. Que a alma é algo que não é aparente, é o espírito de vida. Não sei como funciona, que ela é feita, mas existe, é feita de alguma coisa, não é material. Obviamente, o que a gente pode estudar é só a mente assim, na neurociência, né? Quando tu vai falar sobre psicologia, sobre comportamento humano, você vai usar neurociência. Você vai usar física e química. Agora, quando eu vou falar de ética e agência, eu sei que tem alguma coisa que eu não consigo explicar apenas nisso. E essa é a questão. Tem alguma coisa que não tá nessa equação tradicional. E que não é formalizável por métodos normais. Então, você precisa de uma lógica diferente para isso. Para não prever o comportamento humano, mas para identificar hum, como descrever ele logicamente. De forma não formal, no sentido de ter uma lógica diferente para isso, uma lógica mais intuitiva, etc. Que eventualmente poderia ser aplicada para robótica. Qual é essa lógica a gente não sabe, porque ninguém formalizou uma lógica dessa, né? Então é um trabalho incompleto. Mas tudo tem a ver com axiologia, noção de criação de um modelo de ética computacional e um modelo de agência. Ambos são problemas não solucionados na matemática computacional e alguns poderiam dizer que insolúveis. Não tem solução. Ambos poderiam ser nem NP-complete, NP-hard seria incomputável. Então, é o que é chamado, já falei em livro, né, sobre isso, o problema da alma, né? Então, se existe alma e espírito, que eu creio que é o fato, né? Como você cria um sistema consciente sem entender como a mesma funciona, né? Tudo é computável. Na minha opinião, tudo é computável. Até que você sabe como funciona. Mas se você não sabe,
Não tem como você criar um modelo computável. Por exemplo, a câmera, ela não é igual ao olho, mas ela é inspirada no olho. Não é a mesma coisa. Mas ela tem resultados muito bons. Às vezes melhor que o olho, às vezes aspectos. Então, a câmera, ela é uma inspiração. E o modelo de IA que você usa, né, para ética e agência pode ser uma inspiração e modelo de ética e agência que vai para essa questão de lógica transcendental. E também entra para noção de ética e agência, né? O que que é ética? Como eu posso definir o que é ética? Primeiro eu tenho que saber o que é, para depois eu fazer equações e algoritmos, né? Eu sei que ética não funciona de uma forma utilitarista. Então não pode ser uma função de maximização. Tem que ser um modelo interno de autorregulação em que tem cognitivamente aquilo que é errado é certo. Então, e esse modelo ele pode ser gerado artificialmente. Não vai ser igual, vai ser sempre inferior ao ser humano, mas pode ser gerado. Então é possível criar um modelo de ética e agência, mas não vai ser igual ao do ser humano, vai ser sempre inferior. E o ser humano já é imperfeito, então esse modelo também vai ser imperfeito. Então a IA uma hora vai falar merda. Vai falar coisas imorais. E é isso. O que é feito agora é simplesmente restringir, né? Tipo, a IA fala merda, você fala, "Ó, não fala mais isso", você põe no algoritmo pra não falar mais isso. É isso. Na época que eu tava testando a beta do ChatGPT, tinha as flags lá, né? Tipo, eu perguntei coisas sobre guerra, a IA nem respondia. Eu não queria dar uma opinião. Poderia ser, segundo os programadores, um problema, né? Então, por exemplo, eu já tava falando com a IA uma vez na beta, né? Do ChatGPT, e ela falou que o Deus não existe, né? Aí eu tentei provar que existe. Aí eu fiquei falando, por exemplo, ela falava que teologia não é uma ciência. Aí eu ficava perguntando, pô, mas história é uma ciência? Ela falou sim, porque usa vários elementos que são científicos para julgar se algo é histórico, é válido historicamente ou não. Documentos e tal. Aí eu falei, linguística é uma ciência? Ela falou que sim. Aí eu falei, é, linguística é uma ciência, né? Hermenêutica é uma ciência? Sociologia é uma ciência? Geografia é uma ciência? Aí eu fui perguntando várias, né? Aí eu fiz essa lista, né? Aí eu falei, a teologia, ela usa todas essas ciências para interpretar o texto bíblico, sagrado. Então, como que ela não é uma ciência, né? Se ela usa ciências para sistematizar a si mesma. E ela tem, por exemplo, a lei da não contradição agindo nela, né? Então, tem proposições que não se contradizem, tem uma lógica por trás das proposições, e você pode afirmar que tal. Não é subjetivo, né? As afirmações ali, elas são categóricas, né? Em certos momentos. Às vezes é somente descritivas, né? Tipo, tal coisa aconteceu. Às vezes, quando são doutrinas, elas são categóricas, né? Categóricas, né? Elas são axiomas, né? Por exemplo, Deus existe. É um axioma apodítico autoevidente que a Bíblia diz. Não tem refutação. Do ponto de vista bíblico. É algo óbvio. Tu já assume essa obviedade pela natureza criada. Aqui não diz pelos seus efeitos da criação. Então você tem essa noção, né? Então, é basicamente isso. Tem, é, quando o sistema não tem bias, né? O ser humano tem bias. Porque eu falo isso pro ser humano, ele vai falar, não, mas não é bem assim. Porque ele fica dando a sua interpretação subjetiva, né? Mas enfim, basicamente é isso.